Provérbios 21, a série da sabedoria de Deus, a parte 2, gente. A continuação. Vamos recapitular aqui e terminar hoje. A parte 2. No versículo 12, nós até lemos já. Na versão atualizada, nós estamos lendo: o justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Nessa versão pode ficar um pouco não entendida, mas na parte 1 nós lemos ela. Mas existe a versão corrigida e fiel. E significa o quê? Que o justo considera, ele age e olha com prudência para a casa dos perversos. Então ele não fica sem proteção, ele olha com atenção, né? E os arrasta para o mal. Na verdade, a outra versão diz: é Deus que tira e arrasta para o mal. Ou seja, livra o justo e o perverso acaba recebendo a sua própria maldade. O verso 13 diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Aquele que clama, às vezes, pastor, não recebi uma resposta, não fui socorrido. Pode ser que alguma hora nós também plantamos isso daqui, ó. Tapamos o ouvido a alguém que estava necessitado. E às vezes não é só de dinheiro, não, gente. Pessoa pobre de alma, pobre ou necessitado de uma atenção, de um bom dia, de uma boa tarde. Então, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e da dádiva em sigilo uma forte indignação. A sabedoria de Deus nos ensina. Às vezes a pessoa dá muito presente, muitos agrados, ela consegue abrir algumas portas. O problema é quando se faz com interesse depois para querer lançar, como se diz no popular, jogar na cara, né? Diz lá em Tiago que Deus não faz assim. Ele não lança em rosto nada. Aqueles que pedem a Ele sabedoria, Ele dá e não lhes impropera em nada, não fica pedindo nada em troca. Deus é bom, diga a glória a Deus. Devemos seguir esse exemplo. Mas a sabedoria nos ensina que podemos e devemos fazer os agrados e até em segredo abate qualquer ira. Praticar a justiça, versículo 15, é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem, na verdade, a parte 1 já fala algumas partes que estamos lendo, nós estamos recapitulando e dando sequência. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Agora sim, o 17. Quem ama os prazeres empobrecerá, e quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então tem pessoas que querem prosperidade ou até enriquecer, mas ela ama essas coisas, ou seja, tem o seu coração nos prazeres, nas comidas, nos deleites, nas coisas. Essa pessoa sempre vai gastar mais do que deveria. É isso que a Bíblia diz, ela nunca vai enriquecer. E algumas coisas ela vai até empobrecer. Já viu aqueles relatos de pessoas que até enriqueceram, ganharam na loteria, isso tudo? O que elas foram atrás? Foram atrás dos prazeres desse mundo, não é isso? Acabaram empobrecendo, perdendo tudo. Muitos deles. O perverso, é só um exemplo para lembrarmos e entendermos. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos, o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que como uma mulher rixosa e iracunda. É a mulher que acende rixas, né? A mulher rixosa. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato, o homem ou a mulher insensata, quer dizer, tola, os desperdiça. Preste atenção nisso aqui, gente. Há um outro provérbio que diz que quem é desatento, negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Desperdiça dinheiro, alimento, luz, água, roupa, vestimenta. É isso aqui. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem e a mulher tola desperdiça. Ela não consegue ter o zelo, o cuidado por aquilo que tem, que foi dado por Deus, e acaba desperdiçando. Não sejamos desperdiçadores. Sejamos fiéis a Deus em todas as áreas. Ajude a obra de Deus, ajude os necessitados, seja dizimista, ofertante, e aquilo que Deus lhe dá, nos dá o salário, o pagamento, administre. Não desperdice o dinheiro, não desperdice luz, água, alimentos. Não é a pessoa colocar o coração nas coisas, mas é ela não desperdiçar nada. Quem entende, diga glória a Deus. Isso é a sabedoria de Deus para que venhamos prosperar. O livro de Provérbios fala da sabedoria de Deus. Eclesiastes também, né? Está aqui na série da sabedoria de Deus, na nossa playlist aqui no canal da IECO. O que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que ela confia, tá vendo? Você vai lembrar aí de Davi com Golias, né? Vai lembrar do povo de Deus quando foi para a terra de Canaã, que tinha que vencer, tinha que passar por Jericó. Era uma cidade fortificada, uma fortaleza. Mas foram lá e tinham valentes, tinham mais fortes. De manhã falamos um pouco disso, né? Tinha um povo forte lá, alguns até com uma visão errada, com maus olhos, ou com pessimismo, uma visão pequena de si mesmo. E éramos como gafanhotos aos olhos deles. Eles eram muito melhores, maiores, mais valentes. Mas o sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que ela confia. Os valentes confiam na sua força, mas com a força de Deus, com a bênção de Deus, a gente usa a sabedoria e vamos lá e vencemos. Alcançamos novos degraus de bênção, seja no casamento, na família, no ministério, nas finanças, em que área for. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, creia e busquemos essa sabedoria de Deus. Olha o 23.
Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Olha essa sabedoria. Que isso, pastor? A pessoa não consegue se dominar. Entrou até aqui, tá? Tem aqui a mensagem na playlist da igreja. Proteja-se, né? Procura essa mensagem do Espírito Santo. Não está na série da sabedoria de Deus. A pessoa não domina a sua língua, agora ela está angustiada. Mas o que guarda, consegue guardar a sua boca e a sua língua, guarda a sua própria alma das angústias. Não guardou a sua boca, agora o patrão mandou embora. Agora veio a briga com o vizinho, veio a briga com o parente, o familiar, porque a pastora tem sempre que guardar. Temos, a maioria das vezes. Mas tem momentos que temos que falar também, né? Mas às vezes podemos falar demais ou que não devia. E aí não guardamos a nossa alma da angústia. Agora o marido foi embora, a esposa foi embora, porque a pessoa não guardou, não conseguiu guardar a boca e a língua. Já falamos, há tempo de falar, a sabedoria de Deus nos diz lá em Eclesiastes capítulo 3, e há tempo de falar. Mas diz a palavra do Senhor que devemos ser tardios na nossa ira. E tardios no falar, o apóstolo Tiago já fala. E prontos a ouvir. Glória a Deus. Verso 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Soberbo, uma pessoa orgulhosa, soberba, não tem nada a ver com pobreza e riqueza, tá? Tem pobres muito orgulhosos. Às vezes a pessoa não tem nada, mas ela só... alguma área da sua vida ela entende alguma coisa, ela já se ensoberbece. O que é presumido? A pessoa presume as coisas e ela acha que ela está sempre com a razão. Zombador é o seu nome, ou seja, passa a ser uma pessoa zombadora, crítica, escarnecedora. Procede com indignação e arrogância. Então a gente tem que se livrar até dessa aparência. Pastor, eu não sou assim, mas às vezes temos determinadas aparências. Por que fugir disso? Porque a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, fugir da aparência do mal. Amém, gente? E não tem nada a ver com a pessoa, seja a pessoa rica. Não, às vezes pobres também estão nessa situação. Agem dessa forma, né? Com presunção, pessoas presunçosas, soberbas, e se tornam... Ah, mas eu falei por brincadeira, já lemos aqui, né, atrás, Provérbios capítulo... agora, 20, eu não vou me lembrar, acho que é o 26, está aqui também já na série da sabedoria de Deus. Aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira, Provérbios 26, verso 19. Então, zombador, uma pessoa crítica, às vezes é uma pessoa amarga, orgulhosa, soberba, né? E como falamos na mensagem de hoje pela manhã, vai estar aqui na igreja também, na playlist da igreja, olhos bons versus olhos maus. Às vezes a pessoa que tem olhos maus, em tudo ela só vê defeito, não consegue ver as coisas boas, só as coisas ruins. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Então só vai desejar, eu desejo uma casa nova, um eletrodoméstico novo, eu desejo fazer isso, mas ela é preguiçosa, entendeu? Não cria, não procura buscar em Deus a sabedoria, a direção para coisas novas, para ganhar mais dinheiro, para construir, para conquistar o desejo. Tem preguiça até para vir à igreja, para orar, para buscar. Quantos não têm vindo, né? Ou não vão à igreja? Muitos é por preguiça. Vem à vontade, mas aí na hora de vir, vem a preguiça, né? Então o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Já vê as pessoas que fazem ali a feitiçaria, que sacrifícios? Sacrifícios que não é para o Deus Criador, o único e verdadeiro Deus. Não falando mal de nenhuma religião, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela nos ensina que devemos só sacrificar a Deus, adorar, buscar. Que sacrifício é esse, pastor? Hoje, o sacrifício é esse aqui, não tenha preguiça, né? Larga tudo e vem para a igreja adorar, orar. Todo dia na sua casa você separa o seu tempo para Deus, para ler a Bíblia. Então, sacrificar nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Mas tem pessoas que estão sacrificando para o mal, para um demônio. E já é abominação diante do Criador, diante do Deus Criador, o único Deus que criou os céus e a terra. Quanto mais oferecendo com intenção maligna. Tem pessoas que fazem para o mal mesmo, né? Eu desejo mal, que fulano quebre a perna, que não sei mais o que morra, que seque, não é isso? Diga, está repreendido em nome de Jesus. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. A auricular é aquela que ouve. Há testemunhas verdadeiras que vão ouvir e vão ser testemunhas numa causa, né? Ou até mesmo no dia a dia, no nosso dia a dia. Tem pessoas que são testemunha falsa. Não, eu ouvi isso, nem fulano são pessoas zombadoras, críticas, têm facilidade de falar o que é errado ou o que é mal. Mas vai perecer, uma hora perece. A verdade sempre vem à tona. Diga glória a Deus.
dure o tempo que for, mas a auricular, que a testemunha que ouve, falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, olha isso aqui, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não, mas fulano é muito culto, é muito sábio, é muito inteligente, é muito estudado, tem não sei quantos currículos, não tem, fala, é na internet, é na escola, né, na faculdade. Gente, não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor, contra a sua palavra, os seus princípios. Não há. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Diga glória a Deus. Então veja que nessa época que Salomão escreveu, não existia esses drones, até no nosso tempo, né? A maioria aqui tem mais de 50 anos, que está agora no culto aqui conosco, fora as crianças que estão na escolinha, não é isso? Não existia nem drones, mas hoje existem esses drones operando e levando bomba e matando e outras coisas mais. Mas nessa época as guerras eram com cavalos, não tinha tanque de guerra, não tinha os carros, era com os cavalos que iam para a guerra. Então, coloca para o tempo atual. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. Pode vir esses exércitos, a Rússia e outros países, mas com armas nucleares, com drones, com exércitos. Tem até preparação com soldados, robôs, né? Para se colocar no futuro em guerra. Isso já existe, isso já acontece hoje. Então eles se preparam para o dia da batalha, mas a vitória vem de Deus, virá de Deus. Deus vai guardar o seu povo. Deus vai guardar Israel, a igreja vai ser removida, tirada da terra antes desse grande dia do Armagedon. E o dia a dia, pastor, para nós aqui. Você pode também transferir essa palavra para hoje. Hoje nós temos as batalhas do dia a dia, lá na sua casa, na minha casa, na nossa família, casamento, saúde, finança. Não é uma batalha que nós temos no dia a dia? Temos que nos preparar, mas a vitória vem de quem? Virá de quem? Do Senhor. Amém ou não amém? Então creia, confia. Mas isso quer dizer que eu vou ser preguiçoso, preguiçosa? Não. Está aqui, ó, nós já lemos. Senão o preguiçoso morre desejando, vai morrer só desejando a vitória. Então, ore, venha para a igreja, se prepare, faça a sua, minha, nós, façamos a nossa parte, porque aquilo que não podemos fazer, Deus sempre faz. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Provérbios 21, a parte 2 da série da sabedoria de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.